Olha só como que esse mundo é irônico, irônico demais. Líder do Partido Comunista sai em defesa do Bolsonaro e diz o óbvio: Bolsonaro está sendo perseguido. Diz o óbvio: as penas para aqueles que foram punidos pelo 8 de janeiro foram duras demais. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre a repercussão das falas do Rui Costa, tá? O líder do PCO. A gente vai falar também com vocês aqui sobre as ofensivas ao Lula, vamos dizer assim, e a forma que a mídia trata isso, né? Que tiveram manifestações contrárias ao Lula. Um grupo de mulheres se manifestou contrário ao presidente da República enquanto ele se encontra lá em Nova York hoje para a cúpula da ONU. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como parte da imprensa encarou essa situação, essa hostilidade contra o Lula, como eles disseram aqui. E também vamos falar sobre o julgamento de 8 de janeiro. Novamente, teve mais uma decisão agora do STF, alvo de críticas, e a gente vai citar isso aqui com vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é fazer uma análise aqui jurídica de tudo isso que está acontecendo, esse atropelo judicial que vem acontecendo no Brasil, e o meu papel é fazer análise imparcial. Aquilo que é de acerto, a gente vai falar que tá ok. Aquilo que a gente não concorda, esse é o nosso parecer, tá bom? Bora começar? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, isso é muito importante pra gente. Vamos começar trazendo uma matéria do jornal Metrópole. Vocês viram o que aconteceu em relação ao Lula lá na cúpula da ONU, né, que vai se encontrar lá em Nova York, e as pessoas pararam e fizeram, inclusive, xingamentos ao Lula, né? E aí eu trouxe que uma outra matéria falou: Lula é alvo de protestos em Nova York. Aqui o Metrópole já traz o seguinte: grupo de mulheres hostiliza Lula em Nova York. Você vê que elas estão com bastante raiva do Lula mesmo. São senhoras, idosas, e proferem falas do tipo: Lula desgraçado, comunista desgraçado, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. São essas as falas que elas utilizam aqui. E aí, é lógico, teve críticas aqui. Uma parte, uma ala que é apoiadora do Bolsonaro, gostou do que aconteceu. Outra parte da ala que é apoiadora do Lula acha que é um absurdo. O que nos preocupa aqui é a forma que isso vai ser tratado daqui para frente, né? Da forma que essa polarização política vem extrapolando, sabe, até o limite do bom senso. Protestar é direito, protestar é lícito, mas tem que ter muito cuidado na ponderação desse tipo de protesto, tá? Porque hoje, no mundo polarizado que vem no Brasil hoje, isso é muito arriscado. E aí, essas pessoas estão nos Estados Unidos, estão protegidas pela liberdade de expressão, se bem que ofensa não é liberdade de expressão, tá? Mas foi protesto. E aí, cada tipo de mídia traz isso de uma forma diferente. Eu vou ser sincero com vocês, eu não agrado nem um pouquinho com a gestão Lula. Não gosto, tá? Sendo honesto aqui com vocês. Mas o tipo de postura de xingamento, de ofensas, esse não me agrada. E aqui, realmente, vamos ver como que vai ser aqui a forma de encarar dessa situação aqui, né? O que o Lula vai querer fazer, se vai ter manifestações do Flávio Dino, porque uma coisa é certa, esse tipo de manifestação ocorre o tempo todo e ocorria o tempo todo contra o Bolsonaro, genocida, mais não sei o quê, e os petistas riam de orelha a orelha, né? Então, eu acho o seguinte, tá na hora de abrandar, tá na hora de tranquilidade, tá na hora de ter realmente, assim, uma visão mais coerente da situação. Isso aqui, na minha visão, não agrega muito esse tipo de protesto aqui, esse tipo de manifestação.
E já que nós estamos falando de manifestação, nós vamos falar de um outro caso. E aí é onde nós vamos escancarar para vocês a diferença da esquerda e da visão da esquerda. Eu sempre brinco aqui da frase que representa muito a esquerda: quando eu mando em você é democracia, quando você manda em mim é ditadura. Protestos são tomados das formas mais diversas. Dá uma olhada nesse caso aqui, que é uma matéria do Brasil Sem Medo. Bolsa Vandalismo. Esquerdistas que levaram caos ao Chile ganham pensão vitalícia. O governo do presidente socialista Gabriel Boric irá conceder bolsa vitalícia a 418 militantes envolvidos nos violentos distúrbios de 2019. É a velha inversão revolucionária em ação. Os militantes que participaram do estalido social, como ficou conhecida a onda de vandalismo no Chile, e que ocasionaram a destruição do metrô de Santiago em diversas áreas do país, são consideradas vítimas pela reação das forças policiais contra o caos social que inundava as ruas da cidade chilena. Eu quero que você preste atenção no que aconteceu. Em 2019, o presidente pediu aumentou o valor das passagens em 0,17 centavos, 17 centavos. E aí começaram protestos, mobilizados e organizados pelos sindicatos e pela esquerda. E esses protestos, a princípio, na primeira semana, protestos, com depredação, a estilo da esquerda, dos black blocs, mas sem violência. Até que depois da primeira semana a coisa tomou uma postura maior. Começou a ter ataques de vandalismo com agressão. Aí o presidente, à época, ele recuou e falou: vou ouvir o povo e vou retirar aqui o aumento da passagem. Mas os esquerdistas não recuaram e começaram a ficar mais violentos. E a polícia foi para cima. Dizem que tinha 1 milhão de pessoas na rua do Chile. Ataques violentos, mais de 11 mortos, centenas de feridos, bens públicos depredados, ônibus queimados, aeroportos invadidos, enfim, um verdadeiro caos estourou no Chile. E a polícia, é lógico, fez a repressão dessa gente que estava pedindo, inclusive, a destituição do presidente. Agora, o presidente do Chile, porque eles eram de esquerda, condena a polícia e dá uma bolsa vandalismo para 418 pessoas que participaram. Militantes, que são de partidos. Militantes agora vão receber bolsa e indenização do governo do Chile. São 2 pesos e 2 medidas. Aqui no Brasil você viu o que aconteceu quando a direita, pela primeira vez, e nem digo que foi a direita em si, foram malucos que resolveram depredar os prédios públicos. Você viu o que deu. 17 anos de cadeia, uma pena absurda. E é essa pena que foi muito criticada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Vamos lá. Já que a gente está falando de esquerda, de atuação da esquerda, vamos falar da nossa aqui, né? Dessa nossa. O Carlos Jordi fez uma publicação citando uma matéria aqui da Revista Oeste. Estadão. Governo Lula usa a Procuradoria da Verdade contra inimigos. Então, a Revista Oeste citou a matéria do Estadão. E aí o Carlos Jordi escreveu: até o Estadão assume a postura ditatorial do desgoverno Lula e de perseguição contra adversários. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão criado pela AGU, é o aparelhamento estatal para censurar todos aqueles que se opõem ao governo. É a verdadeira política do pensamento de 1984. E aí, é muito interessante a gente fazer essa análise aqui, porque realmente, tanto a Procuradoria em Defesa da Democracia, que é um braço da AGU, quanto a Polícia Federal hoje, que está com o Flávio Dino, vem fazendo atuações diretas contra adversários políticos do governo Lula. Ao ponto do Arthur Lira, acabou de se declarar base de apoio ao Lula, fez declarações ao Estadão, ou Folha de São Paulo, não lembro, dizendo que, olha,
o governo Lula tem que parar de usar a Polícia Federal contra inimigos. Tá ficando escacarado a vontade absurda deles de atingir inimigos. Então, assim, é algo escancarado. Até o caso do Faustão entra na mira aqui da AGU. Olha só para você ter uma ideia do absurdo. O Faustão teve aquele caso em que ele precisava de um coração. E aí, várias pessoas, principalmente que falam de questão não política, mas de questão de famosos, e até políticos também falaram, levaram a crer que o Faustão tinha furado a fila do SUS, porque ele ficou apenas 3 dias, ou poucos dias, não sei ao certo, na fila do SUS, e recebeu o coração rápido, enquanto tinha pessoas que há muito tempo estavam esperando. E aí começou uma série de ilação. Teria o Faustão furado a fila? Não teria furado a fila? Eu não falei sobre esse assunto. Mas a AGU agora soltou uma nota, tá? E tem até matéria de um jornal, de que quem falou dessa questão do Faustão ter furado a fila do SUS atentou diretamente contra o SUS. E aí será investigado quem fez publicação ou quem citou, quem levou a indagar que o Faustão furou a fila. E aí essas pessoas serão investigadas. Meu Deus, se isso é verdade, tá? Não estou confirmando que isso é verdade, chegou ao meu conhecimento através de uma matéria de jornal, mas se isso é verdade, onde nós estamos? Essas pessoas vão pegar também 17 anos por atentar contra a dignidade democrática do SUS? É isso? Por criticar o SUS e falar, peraí, tá estranho o Faustão pegar 5 dias, 3 dias. O cara é multimilionário, foi rápido, tem gente esperando. É lógico que vai levantar o questionamento. E aí uma nota explicativa do SUS vai justificar, olha, tem que ser compatível. Encontrou-se uma pessoa que foi compatível e o Faustão era a pessoa compatível. Os exames mostravam que não tinha ninguém compatível na fila na frente. É uma nota, nem sei se isso aconteceu. Eu não acompanhei o caso do Faustão. Eu estou acompanhando o caso da AGU questionar e falar, quem atentou contra o SUS vai ser investigado. Aí, meu amigo, aí a coisa é feia demais, né? Aí fica escancarado realmente a falta de ponderação aqui, a falta de pudor em utilizar de forma tão escancarada contra pessoas que falam mal do governo, o sistema, né? Bora lá, mais uma aqui, ó. E lembrando para vocês que tudo isso aqui que eu tô trazendo é de matérias, ó. Então não vem que eu só tô reproduzindo o que o antagonista falou, tá? Quem tem medo, né? Hoje é dia de ter medo, atualmente, né? Mas vamos lá, matéria do antagonista. Após passar recado, o STF cogita esconder os julgamentos do 8 de janeiro. Segundo essa matéria do antagonista, os ministros do Supremo Tribunal Federal passaram uma mensagem clara nos primeiros dias de julgamento dos réus do 8 de janeiro. Estão punindo de forma rigorosa uma tentativa de golpe de Estado. Golpe esse que nunca aconteceu. Falta julgar apenas um dos 4 primeiros réus selecionados para passar o recado e o restante dos processos deve ser repassado para julgamento nas 2 turmas do tribunal, para desafogar o plenário principal, como antecipou o portal do G1. E aí, o que é a crítica do antagonista aqui? O circo foi feito. É assim que foi tratado. A figura dos gladiadores, lembra disso? Lembra que na Roma Antiga você tinha os gladiadores na época? Coliseu colocava lá as pessoas, jogavam os leões para que devorassem e o público ia loucura, e isso era pela democracia, era muito democrático. E aquilo lá fazia com que as pessoas esquecessem o caos da república que acontecia dentro de Roma. Lembra disso? Já viu falar? Pois é, hoje passamos por isso. É absurdo a condenação, sabe, uma pessoa, um negro pobre, se é para citar nesse sentido, é um negro pobre que não se provou a conduta dele em depredar. Não houve individualização da conduta. Tá. Mas a crítica aqui é, agora, passando para as plenárias, ou seja, para saindo do plenário e passando aqui para as câmaras, né, do tribunal, não vai ser mais televisionado. Então, você não vai mais saber como serão os próximos julgamentos. O recado foi dado.
Era só isso que a gente queria. Quem for de direita e atentar contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia no Brasil, é 17 anos. E diga-se que os financiadores pegarão 30. E aí, esse é o recado que eles queriam passar. Só que aí, em relação a esse julgamento, eis que surge algo inusitado. Para quem não sabe, isso aqui é um trecho de uma entrevista que aconteceu no Brasil 247, que é um jornal bem à esquerda mesmo. E o PCO, que é comunista, extremamente à esquerda, tem o Rui Costa Pimenta como o líder do partido, né? O presidente do Partido da Causa Operária. O PCO é comunista declarado. E aí, cara, tem muita gente que me critica aqui porque eu falo que eu assisto, eu gosto de assistir. Às vezes eu vejo Brasil 247, eu vejo Eduardo Moreira, eu vejo o Portal do José, André Gonçalves. Por quê? Porque diálogo, debate, democracia é isso. Tem um lado da esquerda, tem um lado da direita, você expõe o seu lado, eu exponho o meu lado, e quando um lado começa a sair da linha democrática, das 4 linhas da Constituição, os coerentes vão se impor contra isso. Os incoerentes vão achar que quando eu mando em você é democracia, quando você manda em mim é ditadura. E quando o judiciário está do meu lado e está atacando, ainda que de forma não convencional, criando um verdadeiro tribunal de exceção, aqueles que são meus inimigos, uma parte vai regozijar e dizer que isso é uma maravilha. Outros coerentes, como o caso aqui, vão se levantar contra. Olha só esse trecho aqui, sabe? 2 esquerdistas aqui. Mas olha o diálogo. Os primeiros réus pelo 8 de janeiro. Eu acho que uma pessoa, né, fazer uma manifestação pública sem armas, e na qual, né, uma parcela dessas pessoas realizou atos de vandalismo, você dá 17 anos de cadeia. Na verdade, são 15 de cadeia, né? São 15 de reclusão e de detenção e 2 de reclusão. Não, ao contrário, me confundo. É uma barbaridade. Primeiro que eles não provaram no processo que esse cidadão, o funcionário da Sabesp lá, ele tenha feito alguma coisa, que ele quebrou alguma coisa. Tem vídeo, né? Tem vídeo dele conclamando a invasão e tal, essas coisas. Ele mesmo gravou vídeos. Não, tudo bem, conclamando a invasão, tudo bem. Mas se você vai prender uma pessoa, você tem que caracterizar que ela tenha feito alguma coisa. Eu, pelo menos, gostaria que, se algum dia eu for julgado, que os juízes demonstrem, o promotor demonstre que eu fiz alguma coisa. Não gostaria de ser julgado por suposição, não. Ninguém provou que esse cidadão tenha feito nada demais, a não ser entrar no prédio. Pessoal, e dá uma olhada. Aqui, a Yara Amaral, que estava assistindo a live nesse momento, ela escreveu, esquerda também. Eu também achei que as condenações duras. Agora, entrar no prédio, 17 anos de cadeia, é demais. Né? Mas você defende uma punição, uma cadeia mais branda, então, nesses casos? Seria a sua posição? Eu acho que os juízes, eles deveriam primeiro individualizar o processo e teria que abrir, né, para os advogados apresentarem evidências de que o cliente é inocente. Eles estão julgando o pessoal coletivamente. Eles vieram aí com essa jabuticaba do crime coletivo. Enfim, daqui dá para você ter uma noção do porquê eu achei super coerente essa postura. Ele, o Rui Costa, que muitas vezes vem levantando contra o judiciário, inclusive quando o Monark foi alvo daquela decisão do Alexandre de Moraes, eles defenderam o Monark, inclusive por tecer críticas, o PCO, que é parte da democracia, um partido político, teve as redes sociais censuradas pelo judiciário. Você tem noção do arbítrio, da doideira que está se tornando tudo isso? E aí ele fez essas considerações e enfim, aqui se você assistir você vai ver que ele falou que Bolsonaro está sendo perseguido, que Bolsonaro não poderia ser condenado por tudo aquilo que eles estão acusando, que o Bolsonaro vai ser só retirado do pleito porque a esquerda quer tirar ele do pleito, e por mais que ele não goste do Bolsonaro, ele acha isso ilegal. Ele falou que o cara que foi preso não passa de um negro pobre, funcionário da Sabesp, e que vai ficar nisso, o recado foi dado, mas não vai ter coragem de pegar os coronéis e generais que estavam insuflando a situação, que inclusive tinha lá dentro.
criticou inclusive omissão. Tudo isso aconteceu nessa live, uma live da esquerda. Mas aí, eles não só fizeram, como publicaram nas suas redes sociais. A esquerda não deveria chancelar as ações ditatoriais do judiciário. Ao adotar a postura chave de cadeia que setores da esquerda adotaram e defender a prisão indiscriminadamente, chancela o encarceramento diário de centenas de trabalhadores. Ele também cita que não aplaudimos demandos da justiça contra partidos que são nossos inimigos. E aqui ele não está falando da questão do Bolsonaro, não. Ele está falando aqui da questão do Eduardo Leite, que foi cassado, foi retirado do partido por uma decisão judicial da liderança do partido. A nossa opinião sobre Eduardo Leite é a pior possível. Achamos ele pior do que qualquer bolsonarista, trambiqueiro e autoritário e consideramos o PSDB uma abominação. Mas nós não concordamos com a ingerência do Estado no interior de um partido político, seja qual ele for, PSDB, PL, PSTU, PT, PSOL ou PCO. O Estado não tem que se meter na vida do partido político e o que acontecerá é que o TSE quer ser dono dos partidos. Isso não pode acontecer. Então, é o PCO tecendo essas críticas. E aí, a mídia reverberou isso. O antagonista, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, diz que Bolsonaro sofre perseguição política. O comunista Rui Costa Pimenta disse ver como um grande exagero tratar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado. O Poder 360 também. PCO critica a rigidez da pena do STF a extremistas do 8 de janeiro. Invadir prédio público não é golpe de Estado e nem terrorismo, a não ser que invada com uma força poderosa armada, diz partido de esquerda. Ou seja, é dizer o óbvio nos dias atuais. E às vezes dizer o óbvio incomoda, não é? Então, quando eu falo para vocês, gente, tem muito esquerdista muito mais coerente do que bolsonarista, do que direitista. Bolsonarista não, direitista. Porque eu vi gente aqui, tá, que se diz alguém de direita, falando que não, mas as penas foram adequadas. Essa turma bolsonarista aí exagerou mesmo. Poxa, é jogar de lado tudo aquilo que está previsto nas normas constitucionais. Foi um julgamento em que as vítimas são algozes ou seja, são inimigos dos réus, mas também são os julgadores. E essa, que é a última, que são os julgadores, é a última instância. Eu não tenho a quem recorrer. É um pobre, coitado, funcionário público, um outro entregador, condenado a 30 milhões a título de indenização. E que não vai reduzir a sua pena enquanto não pagar essa dívida. Como? Como ele vai pagar essa dívida? Isso sabe, insano pensar isso e falar que isso está dentro das regras jurídicas normais. Mas o poder está na mão do judiciário. Então não há que se questionar. O judiciário hoje tem esse poder. Mas que houve uma inversão jurídica da coisa, o devido processo legal não foi aplicado, porque o que eu vejo é um tribunal de exceção, e o tribunal de exceção é proibido pela Constituição, essa é a minha interpretação, tá? E eu tenho, pelo menos em tese, numa democracia, o poder de ler e interpretar as leis com a titulação, com a autoridade que a própria lei me deu ao passar numa OAB. Ao passar na OAB, numa prova. Certo? E é assim que funciona. Tá? Tudo muito utópico no nosso Brasil. Né? Funciona desde que eles queiram que funcione. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.